Durante o chamado período heróico de Portugal, toda a nação florescia e crescia no país o apreço pelo conhecimento e pelas artes. Aproximadamente um século antes de Shakespeare, aparece no país o primeiro dramaturgo moderno, Gil Vicente. Ligado à corte de Dom Manuel, esse autor dramático começou por escrever autos ou peças religiosas, e o primeiro que atraiu a atenção do rei Dom Manuel foi escrito para celebrar o nascimento de seu filho mais velho, depois Dom João III. Mas Gil Vicente não teve como escritor sucessor com o qual possa ser comparado, o que é ainda mais uma prova de como desapareceu completamente a originalidade do povo português, em todos os sentidos, com a queda da grandeza nacional. Lisboa era a capital do comércio do mundo. O rei de Portugal era o soberano mais rico da Europa, mas a despeito do luxo, da riqueza e da consideração universal, era um poder decadente, e um simples abalo seria o suficiente para deslocar o país do seu lugar como nação dirigente da Europa, nação de heróis, e deixá-lo sem defesa contra os inimigos externos. Em 1574, o rei Dom Sebastião forma a ideia de reconquistar as praças inúteis que seu avô abandonou no Marrocos. E de repente, sem tomar opiniões, arma uma expedição, que era antes um reconhecimento que uma expedição a valer. O rei falava apenas numa visita a Tânger e partiu inesperadamente com seus guardas e cortesãos de uma excursão para a caça, ordenando ao duque de Aveiro que o seguisse com a força de 400 cavaleiros e 1.200 infantes. Com essas tropas, Dom Sebastião mostrou sua coragem, expondo inutilmente a sua pessoa a perigos, voltando mais do que nunca decidido a uma grande guerra em África, que findaria pela conquista portuguesa de Marrocos, adquirindo por sua conduta e grande fama de bravo soldado da cruz. A expedição que ia ter tão desastroso fim fora pensada havia muito por Dom Sebastião, mas a partida foi apressada pela marcha dos acontecimentos em Marrocos, que passava por disputas internas e assassinatos. Mas os sábios conselheiros do rei português lhe lembraram que a força de Portugal em homens e armas estava na Ásia e que era impossível tentar uma empresa como a invasão de Marrocos, sem auxílio estrangeiro. Mas o jovem e impetuoso rei já se imaginava excedendo na fama Dom João I e Dom Afonso V, o africano. Neste exército, apenas cerca de 10.000 homens eram portugueses, o resto consistia em voluntários e mercenários espanhóis e alemães e em 900 italianos, sob o comando de um valente inglês, Sir Thomas Stukely. No dia 4 de agosto de 1578, Dom Sebastião desafia os mouros a uma batalha campal. Esta começou por cargas brilhantes dos portugueses, mas dentro em pouco as duas alas do exército mouro, compostas de cavalaria formando em crescente a moda árabe, envolveram um pequeno exército cristão que aguentou a defensiva durante 4 horas, e ao cabo dessa batalha o exército estava destroçado. Sir Thomas Stukely, depois de se defender corajosamente, foi morto com muitos dos principais nobres e prelados portugueses. Dom Sebastião portou-se durante toda a batalha como um valente cavaleiro, posto que não revelasse ser um general prudente, e quando a sorte das batalhas se voltou contra ele, determinou-se a perder também a vida. O corpo do rei ficou sepultado temporariamente em Alcácer Quibir e foi removido no mês seguinte para Ceuta. Em 1582 foi trazido para Portugal, por ordem de Filipe II, e sepultado com grande pompa na Igreja dos Jerônimos, em Belém. Durante muitos anos, as classes mais baixas do povo português não quiseram acreditar que seu rei havia morrido. Foi esta crença que levou ao aparecimento dos sucessivos falsos Dom Sebastião, que representaram esse papel nos 50 anos seguintes, tendo uma ulterior influência sobre o futuro do povo português. O encoberto, que ainda haveria de voltar, tornou-se quase uma religião, e a seita dos sebastianistas formou um numeroso corpo de fanáticos, e o historiador Sir Richard Burton relata o encontro de sebastianistas no interior do Brasil. O sucessor foi o cardeal Dom Henrique, um velho de 66 anos, fraco, que tinha de ser alimentado a leite como uma criança. Não demoraria para falecer, dando início assim a uma crise sucessória e ao período em que Portugal estaria vinculado à Espanha, como um único reino, período conhecido como Cativeiro de Portugal, que duraria até 1640.